Bom dia, irmãos, em nome de Jesus, glórias a Deus, que Deus continue nos concedendo a sua graça no dia de hoje, que tenhamos muita saúde, muita paz na presença do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para a gente fazer um estudo da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é rica e ela sempre nos ensina coisas novas, coisas edificantes, coisas que sempre vêm trazer maravilhas para os nossos corações, para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos falar hoje sobre o amor e a ira de Deus. É um título bem interessante, não é? Nós sabemos que Deus é amor, sabemos que o amor de Deus é insondável, mas sabemos que Deus também se ira, que Deus também manifesta a sua ira no meio dos homens e no meio do mundo. Nós vamos ler dois textos aqui em que o estudo se baseia. O primeiro é Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículos 17 a 19. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então esse texto aqui fala do amor de Deus e nós nem conseguimos dimensionar a largura, o comprimento e a altura e a profundidade desse amor de Deus, que se manifesta gloriosamente através de Cristo, de tudo que Ele realizou por nós. Agora Romanos 1, que fala da ira de Deus. Romanos 1, versículos 18, 19 e 21. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Portanto, irmãos, são dois textos basilares que falam do amor e da ira de Deus. Mas vamos ver aqui algumas considerações. Temos várias passagens bíblicas e nós vamos nos aprofundar nelas. Os pensamentos e as maneiras de Deus são superiores ao entendimento do homem. Entrando nesse assunto do amor e da ira de Deus, encontramos-nos diante de imensos conceitos divinos que são insondáveis, chegando a ser inescrutáveis, que não podem ser medidos. Vamos ver aqui algumas referências bíblicas. Como nós estamos num estudo bíblico, nós temos que passear aqui pela Bíblia, nós temos que vasculhar a Bíblia, não é mesmo? Jó 33, 12. Nisto não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Portanto, os pensamentos e maneiras de Deus são superiores ao entendimento do homem. Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E 1 João 3,20. 1 João 3,20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, essas referências bíblicas falam que os pensamentos e as maneiras de Deus são superiores ao entendimento do homem. Por isso que nós não podemos nem medir, nem sondar devidamente o amor e a ira de Deus. Entrando nesse assunto, nós chegamos certamente a essas conclusões. Vamos ver agora Romanos 11, versículo 33 até o 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Salmo 77, versículo 19. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O amor de Deus em Cristo excede todo entendimento. E sobre a ira de Deus, a Bíblia diz: quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? Profeta Naum, capítulo 1, versículo 6. Agora, Efésios, capítulo 3, versículo 19. O amor de Cristo excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E a Bíblia declara que Deus é amor. 1 João 4, versículo 8 e versículo 16. E com a mesma ênfase declara que Deus é fogo consumidor. Vamos ver essas referências na íntegra. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. E agora Deuteronômio, lá no início da Bíblia, Deuteronômio 4,
versículo 24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. E Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por não sermos como Deus, quando procuramos entender seus atributos por necessidade, isso requer fé e temor. Fé e temor. Salmo 50, versículo 21. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Irmãos, esses textos são para mostrar que nós vemos de uma maneira, entendemos de uma maneira, a nossa visão é limitada, o nosso entendimento é limitado. Então, tudo o que concerne a Deus, e principalmente os seus atributos, nós conhecemos parcialmente. Parcialmente. A nossa mente não consegue atingir plenamente todo esse conhecimento. Por isso, até mesmo, o amor de Deus é insondável. O amor de Deus, né? E a ira de Deus também é insondável. São atributos divinos, características divinas que nós conhecemos parcialmente. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus é plenamente santo, plenamente justo, plenamente sábio, e o seu amor não tem medida e a sua ira também. Nós não podemos ter a noção exata da dimensão da sua ira. Por isso, recebemos tudo isso com fé e temor no coração. Irmãos, eu vou dar continuidade ao estudo em áudio, tá? Porque está vendo aqui alguns problemas na gravação, que volta e meia ela cai. Então, para evitar esse problema, eu vou continuar em áudio, que aí não vai ter esses problemas de interrupção. Tá bom? Então, espero que os irmãos acompanhem o estúdio, tá bem? Fiquem comigo, tá bom? Para a gente conseguir chegar até o final do estudo. Tá? Agradeço. Vamos em frente, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia declara que Deus é Espírito. João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Também declara que Deus é luz. 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E declara que Deus é amor. 1 João 4, versículo 8 e 16, um texto que nós já lemos. Por Deus ser o que é, todos os atributos da divindade são equilibrados e harmônicos.
nenhum atributo pode ser separado dos demais. Portanto, é necessário estudarmos cada atributo à luz dos outros, para entendermos o equilíbrio entre o amor e a ira de Deus. Temos que entender cada um. Os atributos de Deus se mesclam, porém não se confundem. Pelo contrário, se completam. Quando a Bíblia fala do amor de Deus, fala do amor ágape. Não o amor meramente humano, que é egoísta, que é carnal, que visa os seus próprios interesses. É um amor que muitas vezes se torna até violento. Quantas pessoas dizem, eu matei por amor, e comete crimes terríveis, né? Chamado um crime passional, por exemplo. Já o amor de Deus não, o amor de Deus é puro, vem das alturas, vem dos céus, o amor ágape. 1 Coríntios 13, 4 a 8, diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Obviamente, é esse amor que vem do Espírito Santo de Deus e que Deus deseja esse amor no coração dos homens. A importância desse amor não é vista apenas na salvação do pecador. Os santos se reconhecem pelo amor. Jesus inclusive, disse aos seus discípulos, né, que eles seriam reconhecidos pelo amor que eles demonstrariam uns pelos outros. E nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, disse Jesus. Os santos se reconhecem pelo amor. Em 1 João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, nós encontramos as seguintes palavras: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Versículos 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. A obediência é estimulada pelo amor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse Jesus. Capítulo 15, de 9 a 14. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo.
O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. No dia do juízo, teremos confiança devido ao amor. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículos 17 e 18. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E nesse amor somos aperfeiçoados. Glória a Deus por isso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. Agora vamos falar da ira de Deus. A ira de Deus. O amor de Deus e a sua ira frequentemente andam juntos. E verdadeiramente a ira de Deus é uma expressão do seu amor. Livro de Números. Vamos lá, no Velho Testamento, Números capítulo 14, versículo 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Então, o amor de Deus e a sua ira e a sua justiça andam juntos. Romanos 11, voltando lá no Novo Testamento, carta aos Romanos, o capítulo 11, versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. E Hebreus, capítulo 12, versículo 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12, versículo 5 e também o versículo 6. A ira de Deus verdadeiramente também é a expressão do amor de Deus. O Salmo 136 é um salmo que exalta a misericórdia de Deus. E sabemos que a misericórdia de Deus é fruto do amor de Deus. É produto do amor de Deus. Salmo 136. No entanto, esse salmo que fala da misericórdia de Deus, fala a todo momento do juízo de Deus. Fala da ira de Deus se manifestando sobre os ímpios, sobre povos ímpios, e fala até da ira de Deus se manifestando sobre o seu povo. Mas aí vem também a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Então, amor e ira de Deus, justiça e misericórdia de Deus andam sempre juntos. Então, eu vou ler aqui alguns versículos do Salmo 136, que mostra a misericórdia de Deus, mas mostra também a sua ira. A partir do verso 13, aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre, e por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22, em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 24, e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o último versículo, ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Depois você lê o Salmo todo, aí você vai ver misericórdia de Deus junto com manifestação da ira de Deus, junto com manifestação da justiça de Deus. Por isso nós falamos que o amor de Deus e a sua ira frequentemente andam juntos. Se Deus não tivesse ira, os seus atributos seriam falhos. Se Deus não tivesse a sua justa ira, ele seria indiferente ao pecado, mostraria uma ausência moral e aceitaria tolices e corrupção. Por Deus ser puro, necessariamente ele precisa odiar o que é impuro. Por Deus ser santo, ele odeia o pecado. Por Deus ser justo, ele odeia a impiedade e a injustiça. E não é apenas Deus quem se ira em consequência do seu amor. Até o homem também age dessa maneira. Quantas vezes o homem, movido por amor, ele manifesta em dado momento uma justa ira. Em Provérbios 13, versículo 24, a palavra de Deus nos diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. E até a ira humana há de se submeter ao Senhor. Salmo 76, versículo 10, diz assim: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Um pouquinho antes, no versículo 7, diz assim: tu sim, tu és terrível, se te iras. Quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Salmo 76, de 7 a 10. Uma definição da ira de Deus é a sua santidade contra o pecado. Números 14, vamos novamente lá no Velho Testamento, Números capítulo 14, verso 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. A própria ira de Deus testifica a sua santidade. Por ele jurar na sua santidade, os inimigos de Davi foram castigados. Nós encontramos lá no Salmo 95, o versículo 11. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por Deus ser santo, os desobedientes à sua palavra foram mortos no deserto. E por Deus ser santo, os pecadores impenitentes e rebeldes não entrarão no descanso eterno do Senhor, porque Deus jurou assim na sua ira. Somente através de Jesus Cristo e do seu sacrifício remidor somos salvos da ira
vindoura. O amor de Cristo é descrito sendo além de todo entendimento. Vamos ver lá Efésios 3, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Mas a sua ira é derramada na tribulação. Apocalipse 6, verso 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, verso 16 e também o verso 17. E essa ira é mantida sobre os incrédulos. Os incrédulos, aqueles que não creem no sacrifício remidor de Jesus. Então essa ira, ela é mantida. 1 João 5, verso 12. Vamos ler também aqui o verso 11, né? 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Porque, irmãos, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus mentiroso. Não é verdade? Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho unigênito. Por isso, sobre eles permanece a ira de Deus. E João 3, 36, palavras do Senhor Jesus, João 3, 36. Vou ler também o versículo 35. João 3, 35 e 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Benefícios da ira de Deus. Primeiro, a ira de Deus revela a imundícia do pecado. Devido à hediondidade do próprio pecado, o eterno Deus crucificou o seu unigênito e amado Filho, Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, o versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A ira de Deus, em segundo lugar, aqui provoca o crescimento no temor a Deus. Vamos ver Lucas, capítulo 12, o versículo 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então, essa é uma passagem muito forte, em que Jesus fala que não precisamos temer aqueles que matam apenas o corpo, depois não podem fazer mais nada. Mas devemos temer aquele que, depois de matar, além de matar o corpo, pode lançar uma alma no inferno. Hebreus 12, versículos 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Terceiro, a ira de Deus incita louvor à justiça de Deus. 1 Tessalonicenses,
capítulo 1, versículo 10. Para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Só Jesus nos livra da ira vindoura. Apocalipse 19. Vamos continuar aqui, fazendo aqui um passeio panorâmico sobre a Bíblia, investigando aqui a palavra de Deus, examinando as Escrituras. Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, incita louvor à justiça de Deus. Em quarto lugar aqui, a ira de Deus estimula a evangelização aos que estão sem Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. E aqui em quinto lugar, a ira de Deus confirma a fé dos justos. Vamos lá no Velho Testamento, Salmo 58. 2 versículos, 10 e 11. Salmo 58, versículos 10 e 11. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito, que julga na terra. E em sexto lugar, a manifestação da ira de Deus traz glória a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Vou ler aqui também o versículo 9. Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a ira de Deus, ela trará glória ao seu santo nome por meio do nome de Jesus Cristo. Todos vão adorar Jesus Cristo, vão exaltá-lo, vão confessá-lo para a glória de Deus Pai. Deus opera todas as coisas com a finalidade também de receber toda a honra e toda a glória, como nós vemos lá em Romanos, no capítulo 11, o versículo 36, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, tanto a ira de Deus quanto o seu imenso amor exaltam a glória de Deus. A redenção traz glória a Deus através de Jesus Cristo. Só precisa de redenção se houver um preço a ser pago pelo pecado. Em Jesus Cristo, a justiça e a paz se beijaram, com Deus derramando toda a sua justa ira sobre quem ele mais amava. O Pai vira as costas para o seu próprio Filho, Jesus, na cruz. Mas aí é que aconteceu a obra de redenção e também a expiação dos nossos pecados. O Salmo 85, vamos lá, vamos no Velho Testamento novamente. O Salmo 85 tem uns versículos aqui que prefiguram essa obra redentora de Deus no mundo por meio de seu Filho. Vamos ler aqui, Salmo 85, a partir do versículo 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação.
Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém, irmãos? Em Jesus Cristo, a justiça e a paz se beijaram. Através da sua redenção, a glória de Deus foi manifesta. E com Deus derramando toda a sua justa ira sobre quem ele mais amava, o seu Filho unigênito. Na obra da expiação e redenção. Vou explicar de novo aqui o que é redenção. Redenção quer dizer um preço foi pago. Jesus pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Então isso quer dizer redenção. É por isso que ele fala na cruz, quando ele está morrendo, ele diz está consumado. Mas a expressão ali no grego, tetelestai, literalmente quer dizer está pago. Tá? O preço da nossa dívida foi paga na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Isso quer dizer redenção. E expiação quer dizer que uma pena foi cumprida. Nós é que tínhamos que pagar, que cumprir. Nós tínhamos que cumprir a pena por causa dos nossos pecados, né? Por causa da condenação dos nossos pecados. Mas Jesus cumpriu a pena em nosso lugar. Ele foi crucificado em nosso lugar. Então isso se chama expiação. Então redenção, quer dizer, um preço foi pago. A nossa dívida foi paga em Cristo Jesus. E expiação, uma pena foi cumprida. Jesus cumpriu a pena da condenação em nosso lugar. Tudo isso realizado ali na cruz do Calvário. Mas glória a Deus que Jesus, ele morre, é sepultado, mas ele ao terceiro dia, ele ressuscita para a nossa justificação e dando-nos a vitória. Por isso todo aquele que está em Cristo, ele não será jamais condenado. Romanos capítulo 8, versículo 1 fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora não podemos esquecer que quem tem o Filho tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho, quem se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Nós estamos vivendo um momento aí em que a ira de Deus está se manifestando ao mundo. Mas aqueles que têm Jesus, o amor de Deus suplanta tudo isso. O amor de Deus cobre todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, o amor e a ira de Deus andam juntos, mas no reino eterno do Senhor, o amor de Deus será a essência da existência de todo o seu povo. Glória a Deus por isso, que Deus te abençoe, que esse estudo e que essas reflexões venham encher a tua alma e venham te dar cada vez mais fé e esperança e venham te aproximar mais ainda de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família e Deus os proteja a todos em nome de Jesus. Amém.